É o princípio do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. Indiscutivelmente, a teoria das ideias de Platão. Ninguém faz uma cadeira como essa que vocês estão sentados sem primeiro pensá-la. Imagina, o marceneiro tropeçou na madeira, a madeira saiu ajeitando. Evidentemente, isso tem que ser pensado em algum plano. Que a evolução seria uma realização no plano concreto daquilo que já estava no plano das ideias. Compreensão desse princípio habilita o indivíduo a abarcar prontamente as leis do universo mental e aplicar o mesmo princípio para a sua felicidade e seu adiantamento. Se tudo o que vai ser existe no plano mental da natureza, e a natureza realiza isso, tudo que vai ser na nossa vida também não nasce no nosso plano mental? Ou seja, os nossos padrões mentais, se você os alimenta, vai haver uma brecha de oportunidade onde eles vão gerar fatos na tua vida. E se você não quer que esses fatos se precipitem, mude os seus padrões mentais. O princípio da correspondência. O que está acima é como o que está abaixo. E o que está abaixo é como o que está acima. Segundo a tradição hermética, não é idêntico, mas é similar, é correspondente simbolicamente. O que há no micro e o que há no macro. O universo tem correspondências em todos os planos. Em tudo aquilo que dá certo, você pode extrair uma lei geral que você aplicaria em qualquer outro lugar. Em tudo aquilo que dá errado, você pode extrair um erro que atropelou uma lei universal. Por exemplo, eu poderia dizer para vocês que as leis de Newton, que toda ação gera uma reação em sentido contrário de igual intensidade, se aplica no plano psicológico, no plano espiritual, e são as leis do karma. Os teus pensamentos geram também esse retorno. As tuas emoções geram também esse retorno. Uma lei que se abstrai de uma situação num plano encontra similaridade em qualquer outro. Ou seja, quando eu desvendo um mistério da natureza, eu desvendo em vários planos, porque ele se aplica em todo lugar. Você aprende profundamente algo, serve para tudo, né? O terceiro princípio, vibração. Nome interno que era muito usado esse tipo de conceito nessas civilizações mais tradicionais, é o nível de vibração da tua consciência. É o que você realmente é. Você pega a matéria e acelera, você vai ter energia. Se você acelera, você vai ter a luz. Se você acelera, você vai ter aquilo que eles chamavam de mistério, do desconhecido. Se acelera, você vai ter espírito. Se você acelera, você vai ter Deus. A evolução nada mais é do que a depuração do gosto. Cuidado com as coisas que puxam a tua consciência para vibrações mais grosseiras. Isso não é impune, nada é impune na vida. A evolução é um aceleramento de vibração. É vibrar cada vez mais diante de coisas mais sutis, mais nobres, mais celestes, mais espirituais. Acelerar a tua vibração é crescer. Então esse é o princípio da vibração. Todos os pensamentos, todas as emoções ou estados mentais têm o seu grau e modo de vibração. E evoluir seria acelerar. Cuidar daquilo que alimenta a tua alma como aquilo que alimenta o teu corpo. Polaridade. Tudo tem dois polos, tudo tem seu par de opostos. O semelhante e o dissemelhante são uma só coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. O quente e o frio são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Fica difícil dentro de um termômetro você me dizer onde começa o quente e onde termina o frio. Tem que pegar um parâmetro. É o quê? A temperatura do ser humano? Para cá é quente, para cá é frio. E quando as coisas estão dentro de uma mesma natureza, de uma mesma substância e diferentes apenas em grau, não é difícil você reverter uma coisa em outra. Por exemplo, a preguiça em disposição, em atividade, a crítica em sobriedade, o ódio em amor. São coisas de uma mesma natureza, simplesmente de graus, de gradientes, de graus de vibração diferentes. Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Dia de muito riso, véspera de pouco siso. Vocês lembram desse ditado popular? Você oscila um tanto para cá, vai oscilar um tanto para lá. Como compensação. Os desvios tendem a se compensar. Então a questão do homem que tem ódio não seria gerar uma paixão. E a paixão depois da manhã deve virar ódio de novo. Então, para você superar o ódio, não é paixão, é amor. Mas o amor não pode estar aqui no meio do caminho. Sabe por quê? O pêndulo no meio do caminho ele continua muito, digamos assim, vulnerável. Vai voltar a vibrar. Você tem que ir ao fiel da balança, que não vibra. Ou seja, o equilíbrio se conquista num outro patamar, é puxado para cima. E isso aí eles vão chamar de princípio da neutralidade, que é um subprincípio dentro do ritmo.
Causa e efeito. Isso é tipicamente a lei do karma. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem a sua causa. Todas as coisas acontecem de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Ou seja, se você quer mudar o futuro, gere agora causas diferentes. A semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Num determinado momento da vida, onde você está passando por uma situação difícil, você lembrar perfeitamente qual foi o momento que você gerou aquela necessidade de experiência. Qual foi a postura, qual foi a birra, qual foi a teimosia, qual foi a postura tua diante da vida, cuja consequência é aquilo que você está vivendo. Aí a culpa não é de ninguém, não transfere a culpa para terceiros, quartos, nem quintos. Você está vivendo aquilo, não há culpas, aliás. Você está vivendo aquilo como processo pedagógico, como consequência daquela atitude. O gênero está em tudo. Tudo tem os seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Que gênero significa gerar no plano físico, procriar no plano mental ou criar no plano espiritual. De onde nasceu a ideia que deu origem a tudo isso. Se eu não sou capaz de ir lá no plano das ideias, no plano espiritual, ver alguma lei do universo e fecundar a minha mente, estou chocando ideias que não são minhas. Isso ele chama de mente masculina e mente feminina. Quais são as ideias que você não só desenvolveu, mas você mesmo captou? Quais dos seus pensamentos são realmente seus? Vocês percebem? Quão pouco das nossas ideias são nossas? Quão pouco dos nossos sentimentos são nossos? O princípio da geração não funcionou ainda. Você não criou nada, não gerou vida. Nenhuma ideia tua é realmente tua. E assim você não tem como realizar a tua identidade. Dar o teu recado ao mundo. Dizer a que veio, que isso é possível quando você cria a sua própria identidade. Fecunda a sua própria mente.